Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando mais uma live aqui no canal. É uma live bem rapidinha aqui com o nosso convidado e o cara aqui que já é da casa, o Noé Gomes, do canal A Voz da Legalidade. E nesta live nós vamos repercutir um pouco das manifestações que ocorreram ontem por todo o Brasil para que as pessoas demonstrassem a sua insatisfação com a reforma da Previdência apresentada por Paulo Guedes e Jair Bolsonaro. Bom, o Noé, como ele é um cara que ele mora na região metropolitana de Porto Alegre, ele esteve na manifestação de Porto Alegre, logicamente, e ele vai nos falar um pouco de como foi essa manifestação e como se organizaram e se há uma esperança a partir desta manifestação de derrotarmos a reforma da Previdência do senhor Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. Muito boa tarde, Noé. Pode dar a sua contribuição aqui no debate. Boa tarde, Cris. Boa tarde, amigos aqui do nosso canal que é a Voz da Legalidade. A gente está fazendo uma cadeia hoje, tá? Então, eu vou pedir para o pessoal aí que estiver na Voz da Legalidade para não comentar lá, porque sinceramente, eu não vou conseguir acompanhar. Então, comentem no canal do Cris, tá? É mais um chamariz para o pessoal que está aqui vai para o canal do Cris, enfim, né? E a gente vai registrando isso, porque depois a gente vai guardando, né? Cris, eu posso dizer o seguinte, preliminarmente falando, toda manifestação ela é válida, porém eu penso que a gente sempre tem que ter um foco naquilo que a gente vai fazer. Se a gente faz uma manifestação para um determinado objetivo, a gente tem que ser fiel a este objetivo. Caso contrário, fica complicado. E eu não vi, sinceramente falando, o foco da manifestação ser atendido. Então, o que me preocupa é que a gente está, de fato, desfocando com pautas que são importantes, talvez, mas que não são as pautas da manifestação e que eu vou falando ao longo da transmissão. Pois bem, Noé, já começou a me chamar a atenção quando tu disse que outras pautas que podem ter sim a sua importância, mas que elas estavam sendo colocadas, e eu já posso depreender isso, de uma maneira inoportuna, eu poderia dizer. Então, eu gostaria de saber de ti, Noé, quais foram essas pautas que foram colocadas nessa manifestação? Bom, o que foi colocado ali? Teve gente que usou um adesivozinho homenageando a Marielle. Eu não estou dizendo que a Marielle não possa ser lembrada, mas não era o foco da manifestação. Isso para mim não é o mais grave. O mais grave é as pessoas usarem Lula livre. Qual é a relação do Lula com a manifestação de ontem? Então, virou uma coisa em que usa-se a reforma da Previdência para fazer um discurso político partidário. E isso afasta as pessoas. Entende? É complicado. Entendi. Pois então, cara, eu particularmente eu estive acompanhando algumas pessoas de outros estados e elas também relataram essa questão do Lula livre, né, de que muitas pessoas estavam aproveitando essa onda gigantesca de pessoas que estavam nessas manifestações para gritar Lula livre. Inclusive um grupo que eu faço parte, né, que também é aqui do Rio Grande do Sul, eu ouvi, né, pelo pessoal comentando, né, que em alguns momentos alguns partidos fizeram uma espécie de uma caravana particular, incitando as pessoas a gritar Lula livre. Também faço parte de outros grupos, alguns grupos que têm muitos integrantes do Nordeste, no qual eles também relataram a mesma coisa, de que haviam alguns grupos, alguns coletivos que estavam reunidos para fazer esse proselitismo em prol de Lula.
E realmente isso é uma questão que complica bastante e tira um pouco a seriedade do movimento, a meu ver, né? É uma luta que é muito maior do que uma figura política, que um partido político, e essas pessoas estão usando a manifestação, eu concordo contigo, de uma forma bastante inadequada e não está em consonância com aquilo que a gente está lutando, porque a pauta que a gente está se engajando para estar lá, apesar de que eu não estava por alguns compromissos que eu tinha aqui, uh, as pessoas acabaram desvirtuando a pauta para lutar por uma pauta que é muito particular, né? E isso sempre, de alguma forma, acaba legitimando, às vezes, até o argumento da oposição, que às vezes pega alguns pequenos movimentos para tentar homogeneizar uma certa manifestação e dizer que, por exemplo, o Lula livre era pauta da manifestação contra a reforma da Previdência. A oposição pode pegar isso muito bem. Tu não concorda com isso? E até eu vou te dizer mais, eu não registrei porque o meu celular estava sem bateria, mas eu estava na esquina, a manifestação de Porto Alegre foi aonde? Foi na Esquina Democrática. O que é a Esquina Democrática para quem não conhece Porto Alegre, para os camaradas de fora do estado? Então, é assim, existe a Avenida Borges de Medeiros, que é uma avenida ampla, e tem a Rua dos Andradas, que é similar ao que seria 25 de março para São Paulo. Então, elas cruzam essas, né? E nessa esquina, que é uma encruzilhada, na verdade, essa encruzilhada ela ficou historicamente conhecida, por isso ela tem o nome de Esquina Democrática, por diversas manifestações políticas que se deram ali, inclusive desde a legalidade que se manifestou ali, a questão de diretas já, enfim, vários momentos da história estão registrados naquela esquina, que é, com certeza, o coração de Porto Alegre, a parte mais importante do centro de Porto Alegre. Aí tu olha ali para Porto Alegre, tu tá ali no meio, e aí tu vê as pessoas passando por ali, porque a Rua dos Andrades ela tem uma sequência, as pessoas passam por ali, mas quem não é politizado não fica na manifestação. E sabe por que não fica? Não é porque as pessoas não querem discutir a reforma da Previdência, é porque elas olham e vejam, elas ficam vendo coisas ligadas ao PT, coisas ligadas a sindicatos, e isso as afasta, porque elas sentem que isso aqui é politicagem. Então, quem ficava ali parado para assistir o que está falando, o que estava falando no megafone não, no carro de som, era quem foi para a manifestação. As pessoas em si, elas não se agruparam naquilo ali, elas passavam pela gente. E eu não tiro a razão das pessoas de fazerem isso, porque de fato se desvirtuou, se modificou o sentido da manifestação. E a história é o seguinte: eu vou dizer isso aqui, onde tem o PT participando de manifestação, acaba minando, porque as pessoas, o antipetismo aqui no Rio Grande do Sul é muito grande. Sem contar Bastante forte. com alguns detalhes técnicos. O que aconteceu? Se tu pegar, eu postei no Twitter uns 30 segundinhos do início do evento. Era muito mais um ato do CPR sindicato do que, de fato, um ato da sociedade civil. Daí fica complicado, né? De fato, cara. Não, e além dessa do Lula livre, que já era previsível, né? Todo mundo já estava falando. Como eu disse, né? Eu participo de inúmeros grupos aqui do WhatsApp e eu já via uma certa preocupação, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, muitas pessoas se questionavam aonde eles iriam se reunir, porque como nós estamos num cenário muito polarizado, se debatia até mesmo o local para, por exemplo, militantes do PDT se reunirem, porque o Parcão é considerado o locus, né, da, da classe da classe média alta de Porto Alegre, onde vai o pessoal mais à direita, digamos assim. E já na Redenção é o lugar onde tem os petistas, os pessoalistas,
E daí, como a gente está neste processo também de fragmentação da esquerda, o que eu também chamo, às vezes, até mesmo de autofagia de esquerda, as pessoas estavam até pensando em qual era o lugar que elas poderiam se manifestar para elas não serem confundidas com Lula livre ou com outras pautas que desvirtuassem a pauta principal. A pauta da manifestação era a Previdência. Então, as pessoas estavam discutindo dentro dos grupos como eles poderiam e onde eles se reuniriam para que eles não fossem confundidos com essas pautas. E aí vai a minha pergunta, Noé, na tua opinião, as pessoas mais comuns, elas tiveram realmente essa impressão de que ali era uma manifestação pró-Lula, era uma manifestação nos sindicatos e não uma manifestação orgânica da sociedade civil organizada? Eu não tenho dúvida que dá a impressão de ser uma coisa mais sindical, partidária. Que até não sei sindical, não vejo problema nenhum, sou sindicalista, então acho que atos sindicais são importantes. Mas não era o foco, aquele evento não era um evento sindical, não era um evento de greve. Vou deixar bem claro para as pessoas, né, não era um evento de greve, era um evento que devia ser a participação da sociedade. Só que virou o quê? Virou aquele formado por pessoas ligadas ao sindicato que estavam ali até por um dever profissional, porque muitas delas, e eu vou falar isso aqui, Cristiano, com dor no coração, mas também é o seguinte, eu tenho que falar, tem gente que estava ali porque estava ganhando seu saláriozinho para estar ali. Não era gente que estava que nem eu, que não ganhou um centavo, mas estava ali por uma causa. Era gente que, no cronograma lá das atividades do seu trabalho, era estar ali presente naquele ato. Era militante profissional. É isso. Tem outra palavra, tem outra definição. Ai, não. Então, assim, tu pega visualmente o evento, eu repito, tem lá no Twitter, lá eu postei 30 segundos. Tu olha, tu não vê uma manifestação da sociedade civil, é uma manifestação, né? Tu olha, muita bandeira do CEPERS, beleza, o CEPERS ainda tem uma certa força, realmente, mas tu vê coisas de CUT, virou uma coisa cutista, virou uma coisa muito mais, aqui pelo menos em Porto Alegre. Sabe quantas bandeiras do PDT tinha no ato? Que eu vi. 3. Quantos? Ah, é pouco, né? Muito pouco. Não tinha uma faixa, um pirulito com o Brizola. Então, tem que organizar mais. Outra coisa, nós temos que fazer o seguinte, se nós somos poucos, ok. Mas vamos fazer o seguinte, num ato como esse, nós temos que aglutinar todo mundo. Eu vi o pessoal do PCB. O PCB estava lá. O PCB estava lá com 10. Acho que 10 ou 12. Era pouquinha gente. A gente sabe que o PCB é pequeno mesmo. Mas eles estavam O nele. PCB e o PCdoB estão sempre ali pelo centro, né, cara? Ali pelo mercado público, principalmente. Exatamente. Então eles estão ali. Eles estavam ali presentes no grupo deles, na forma deles. Tu conseguia identificar, aqui está o PCB. Então, o que faltou a gente enxergar, tu não enxerga visualmente o PDT, como em São Paulo. Isso em Porto Alegre não aconteceu. O PDT em Porto Alegre teve a fala da Juliana Brizola, que eu até não cheguei a acompanhar. Eu fui embora cedo do evento. Sabe por que eu fui embora cedo, Cristiano? Primeiro, que eu estava cansado. Segundo, que eu vi que era a mesma forma de fazer evento. É a mesmíssima forma, o neopentecostalismo de esquerda, que é aqueles discursos. Sabe, sinceramente, é mais para chamar a atenção do que, de fato, quem é que vai ouvir aquilo ali. Vamos combinar? E não é que a gente não pode. Eu ouvi a manifestação da Juliana Brizola. Oi? Muito boa. Eu ouvi a manifestação dela. Eu, O pessoal mandou aqui nos grupos, muito boa. eu não cheguei a ver porque realmente tinha lá a Helenira Guerra falando que eu detesto ela pessoalmente, e ela me detesta, inclusive eu vi lá, né?
E a gente, é incrível, se olha, só de se olhar, a gente já sabe que um pensa do outro, né? Que tá, para quem não sabe. Então, assim, CEPES, para quem também não sabe, quem é fora do estado, é o Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, gente, tudo bem que os sindicatos fizessem parte da coisa e tem que fazer parte. Só que é o seguinte, eu não vi em uma manifestação das falas iniciais, Cristiano, não vi sobre aquela PEC, ou aquela PEC que é dos sindicatos, ou o PL, né? Ah, sim. Não, não, é uma MP. É uma MP. MP, perdão. É, a MP é a medida provisória 871. Ninguém falou nisso. Ninguém Pois falou nisso. é, interessante. Pois é, como é que os caras se reúnem, né? Reúnem um sindicato e os caras não discutem esta MP que pode trazer uma série de dificuldades aos sindicatos, inclusive até mesmo o fim dos sindicatos, né, cara? Então, realmente, é uma pauta que poderia ter sido discutida lá. Aí essa história aí, Cristiano, é outra coisa que a gente tem que falar. Outra questão que eu vi aqui, eu vi, eu vi sendo um evento que não aglutinou. Olha aqui, ó. Se é para sindicalismo, olha, gente, eu conheço, pelo menos o CEPERS eu conheço. Não foi nem 10% da capacidade do sindicato. Estou dizendo isso para você com tranquilidade, porque a maioria das escolas não foram, e não vou. Até porque eu sei que a CUT desmobilizou totalmente o CEPERS, mas é outra história, não vou aqui contar isso aqui, tá? Vou perder o foco, mas eu quero dizer o seguinte: eu tinha muito mais pessoas para eu ver lá em Porto Alegre, eu não vi. E eu não vi porque eu conheço muita gente. Eu vi as mesmas figuras carimbadas, figuras ligadas à CUT, gente que eu não falo e que não fala comigo também, porque não tem como sair diálogo daquilo ali. Eu vi gente boa, mas eu vi muito mais gente ruim ali. Essa que é a verdade. A única gente boa que eu vi, que eu tive a satisfação de cumprimentar, de abraçá-lo, foi o Olívio Dutra. Sabe o que eu disse para o Olívio Dutra? Disse assim, você foi o melhor governador que eu tive. Para mim, os melhores governadores que tivemos agora no Rio Grande do Sul é o Olívio e Olívio e o Negrão, ao seu Ô, Colares. Circulares. O Brizola, eu não vou falar porque o Brizola não era daquela época, tá, gente? Eu sei dele, mas eu estou dizendo assim, dos últimos 20 anos. Sabe o que o No Olívio, período da redemocratização. isso, sabe o que o Olívio disse para mim? Disse assim, pô, olhar o governador. Eu falei isso para ele. Ele disse assim, com aquela humildade dele. Ele assim, eu fiz o que eu pude. E tem gente que não fez nem a metade do que o Olívio fez, inclusive é do PT, que acha que fez muito, né? Eu não vou dizer o nome, mas é só uma dica. A filha dele não está mais no PT faz muitos anos, está no PSOL. Você sabe quem eu estou falando, né? Ah, agora tu entregou. Agora tu entregou quem é. Agora, enfim, né? Tinha bigode, tirou o bigode, enfim, né? Aquela pessoa que agora está no Rio, ele gosta muito do Rio Grande do Sul, mas ele está no Rio agora, né? Então, enfim, né? Gente, o que eu digo é isso. A gente perdeu, enfim, eu vou dizer assim, ó, a gente poderia ter feito mais um gol de placa. Só que a gente está ganhando o jogo com um gol contra. Essa que é a verdade. Onde foi um gol de placa que poderia ter sido feito. Parece, eu não sei, eu não quero acreditar nisso. Será que esse pessoal da CUT não está com essa intenção de desmobilizar isso? Pois, Noé, esse era um assunto que eu queria debater contigo, cara. Que eu tô acompanhando aqui os grupos e teve um pessoal falando que o PDT não, perdão, o PT, o PT, inclusive eu te mandei isso no inbox, que o PT estava querendo desmobilizar a manifestação e, e colocar o Lula livre e deixar as coisas como estão, né? É aquela coisa que o Ciro sempre fala, né?
quanto pior, melhor. Que daí eu mostro para ti, tá vendo? Se fosse eu, fazia melhor. Lembra aquilo que o Ciro falava? Pois então, eu estava vendo nos grupos o pessoal comentando que o PT estava colocando isso, inclusive foi um cara do PSOL que entregou essa manobra do PT. Eu, particularmente, eu não acreditei, eu pensei assim, não, olha, tá, é um cara compartilhando, né? A gente não pode levar ao pé da letra, a gente não pode simplesmente comprar essa versão, né? Até porque alguém para postar alguma coisa numa rede social, tudo bem, a gente não vai levar tudo que é postado na rede social a sério, né? Talvez seja uma corrente justamente para desmobilizar ou para fazer com que se gere mais ódio ao PT. Pode ser até um infiltrado aí, um bolsonarista querendo plantar crise, né? Tem disso também. Mas aí, cara, eu comecei a receber de pessoas que estavam na manifestação, lá no Rio, principalmente. São Paulo parece, eu também já ouvi uns relatos também, de quando o PDT ia para a manifestação e ele se apresentava em bloco, e o PDT engajado contra a reforma da Previdência, os petistas estavam vaiando os pedetistas. Até teve casos de pessoas me contando que alguns petistas tentaram correr pedetistas que estavam ligados com a pauta principal, com a pauta que era a razão da manifestação. Aí eu queria saber contigo se tu ficou sabendo de alguma coisa relativa a isso em Porto Alegre. Olha, Cris, Cris? Sim, Cris, sim, pode falar. tá saindo aqui meu áudio? Tá saindo, sim. É o seguinte, eu não vou dizer que eu tenho essa confirmação aqui. Não tenho mesmo. Agora, que eu não me surpreendo disso acontecer, não me surpreendo mesmo. Eu vou contar aqui rapidinho uma história triste que eu vivi. Eu estou falando, e eu quero ver se alguém quer dizer que é mentira, que eu provo por A mais B. Eu fazia parte do CEPER Sindicato, na época. Ano de 2015, o Sartori estava aventando de parcelar os salários. Fizemos uma greve dessas, e conseguimos mobilizar gente do interior, o que era uma coisa que anos não estava vindo mais o pessoal do interior. Nós conseguimos. Tá? E aí, na direção do sindicato, estava a dona Helenir. Teve lá um evento que era do Conselho Geral de CEPERS para decidir se ia ter ou não a greve. A direção central do CEPERS queria, né, combinada com a CUT, barrar a greve. Barrar a greve. Pois a gente conseguiu vencer. Né, para ter o quê? Para ter a. Não é convenção, quando tem a reunião geral lá que decide as coisas, enfim, fugiu do termo. Pois bem, conseguimos não barrar a greve, continuar ela, e mais, nós conseguimos fazer, não é convenção, Ai, Cristo, sabe me dizer, me lembrar o termo? Não, infelizmente não, Ai, meu cara. Deus do céu, tá na minha cabeça o troço, mas enfim. Não é convenção, mas enfim, plenária aquela geral, sabe? Aquelas que se reúnem lá no Sim. gigantinho, geralmente, tal. Por coincidência, não Uhum. tinha como você pesa, né, a direção da DC, não tinha como locar o gigantinho, não tinha o tesourinho, não tinha nada. Os colocaram, sabe aonde? No Pepsi on Stage, atrás do aeroporto. Uma cubícula, uma coisinha de nada, que ficou a gente de fora. Aí fomos fazer lá um evento lá, para decidir. E a DC metendo cacete e dizendo, não, vamos
nós vai acabar a greve, e nós querendo. E veio o pessoal do interior, eu me lembro gente de Santa Rosa, Uruguaiana, eu vi gente do interior aqui. Pois, no meio do negócio, a dona Helenir, né, vamos fazer a votação para ver se o povo concorda, porque daí tinha aquela assim, tinha cada lado falava fazia tipo um debate, né, para cada lado, e depois se decidia. Sabe o que aconteceu, Cristiano? Ela fez a votação. Era visível que todo mundo, a grande maioria, queria a continuidade da greve. E a greve ia durar umas 2 semanas a mais, tá, gente? Não ia ser muita coisa. Sabe o que aconteceu? Ela decidiu, pela cúpula do CEPERS, acabar a greve ali. Eu estou dizendo isso porque eu vi isso. Tu achas que eu não duvido? Tu achas que, para mim, que vi isso, não pode acreditar que a CUT pode tentar minar um evento contra a reforma da Previdência? Eu já vi de tudo. A CUT, infelizmente, eu já vi da CUT tudo. Eu vi gente que não tinha dinheiro para passagem de ônibus e que estava no centro da cidade, daqui de São Leopoldo, com um carrão e rindo da minha cara, e rindo da cara das pessoas, porque agora estou na CUT e deu muito dinheiro à CUT. A CUT, se tivesse uma lava-jato na CUT ou uma operação que deu flagrasse, cairia muito neguinho. Estou falando porque eu sei, só não tem a prova aqui, mas eu sei que aconteceria. A gente sabe que houve desvio, sim, para a CUT. Inclusive, criou a chamada, não é burguesia, mas a elite sindical. Isso todo mundo sabe disso, dos governos Dilma e Lula. Todo mundo sabe disso. Isso é uma coisa nova. Não estou contando nenhum segredo aqui. Então, assim, ó, infelizmente, eles são capazes disso sim. Eu não tenho como dizer, não tenho prova cabal para isso. Mas eu posso dizer que não me surpreende em nada esse tipo de coisa. Pois bem, cara, eu também não tenho como comprovar. Te confesso que eu, quando vi esses comentários e o pessoal falando sobre esse assunto, eu disse: olha, sinceramente, eu não duvido de absolutamente nada que o PT possa estar fazendo isso, que os militantes possam estar fazendo isso, porque eles já elegeram qual é a pauta deles, né? A gente sabe qual é a pauta deles. A pauta deles é o Lula livre, cara. Os caras realmente têm a cara de pau de falar isso. Então, sinceramente, quando eu ouvi esses comentários e depois que eu vi uma galera do Rio e de São Paulo comentando que foram vaiados pela galera do PT por estarem se manifestando contra a reforma, eu não duvidei, eu disse, então, parece que está se confirmando aí aquilo que já se ventilava em alguns grupos de WhatsApp, né, de que o PT realmente estava sabotando a manifestação. E é bom falar uma coisa que o Vina Guerreiro falou no vídeo dele hoje, o que foi feito contra a Moema. E veja bem, a Moema é uma pessoa que eu tenho minhas divergências com a Moema, lá de São Paulo. Mas teve um cidadão. Eu sei quem é. Sei quem é a Moema. É uma loira, né? Teve um cidadão ligado ao Boulos que foi lá e agrediu a Moema. Tá? Isso lá no carro de som. Porque é engraçado uma coisa engraçada que é o seguinte, se defende muito a mulher, mas é só quando me interessa. É, É só quando me interessa. Quer dizer, que quando. Isso é o caso da tua namorada, que foi agredida por um cidadão, que eu não vou dizer o nome, e que a Resistência não falou nada disso. Aí alguém vai dizer assim, mas não é que o cara lá tem um canal só de 13 mil, né? É uma verdade. Pode não ter repercutido muito, até porque aquela live lá foi um lixo mesmo, né? Uma coisa. Mas se catam tanta treta, por que não cataram essa treta? Sabe por que não cataram? Porque essa treta não interessa para eles comercialmente. A briga deles não é que eles defendem, nós temos uma. Não, defender a coisa, não. É defender pelo interesse pessoal.
se vai dar lucro, é business, é grana. E os caras não vão fazer nada se não for se não tiver cash, o cara não faz. Sabe, essas coisas. A gente tem que escancarar isso. O povo está cansado disso. E eu vou dizer aqui, ó, só não houve problemas com PT, com petista aqui em Porto Alegre, porque a base do PDT se fragmentou, não apareceu, não teve nada. Então, assim, ó, ou a gente se organiza, como é que o CPR se organiza? O CPR se organiza. Eles têm ônibus dos núcleos que levam a Porto Alegre, há concentrações para as pessoas se irem juntas aos eventos. Faltou isso ao PDT, e nós vamos ter que fazer isso. Ah, mas vai ser uma Kombi que vai lotar, vai só uma Kombi. Não tem problema. Mas vamos ficar lá e vão aparecer e vai todo mundo ver a gente no meio. É isso que a gente tem que fazer. Senão não vale a pena nem sair de casa para ir numa manifestação dessas. Outra questão que eu acho que até o Rubão foi muito feliz é uma coisa. Tem que ter continuidade nesses eventos. Tem que ter eventos como esses, menores nas cidades menores. Como foi feito? Verdade. Porque se daqui a pouco, por exemplo, faz uma marcha de Palmares, por exemplo, a Osório, não estou dizendo... Pois é, cara. Não, eu concordo contigo neste ponto. Faltou isso, sim. Falta isso porque isso vai movimentar o jornal local. Com Movimentando o jornal... certeza. Oi? Com certeza, isso vai em consonância com aquilo que o Ciro falou, né, cara? Não adianta a gente deixar o tema centrado apenas a Brasília e não levar esses temas aos municípios, aos estados. Eu, por exemplo, né, quero ver se eu consigo conversar com os vereadores da minha cidade para eles fazerem uma audiência pública para discutir o tema da Previdência, né? Porque assim, né, Noé? Os vereadores da minha cidade, todos eles têm as suas profissões, né? São vereadores hoje, ou melhor dizendo, estão vereadores, como eles gostam de dizer, mas antes de eles serem vereadores, eles também têm profissão. Uns são professores, outros são engenheiros, outros são advogados, enfim, eles também vão ter que se aposentar um dia. Então, não é possível que esse pessoal não vá se preocupar com esses temas. A gente precisa trazer dentro das câmaras municipais esse tema para o debate, para mostrar a mobilização do povo brasileiro contra essa reforma que é, né, cara, terrível, né, cara? É pior do que aquela do Temer. Não, Ainda que a do Temer tivesse alguns pontos que a gente pode salvar, mas putz, cara, mas muito complicada também a do Temer, mas essa do Paulo Guedes e do Bolsonaro é muito pior. Então precisa ter uma mobilização bem maior. Por isso que o Ciro falou é muito acertado. É preciso descentralizar o debate de Brasília e levar isso para as câmaras, para os municípios, para as assembleias legislativas, para conversar com o cara lá do teu bairro, sabe? Tem que começar esses movimentos. E o mais interessante disso aí, que eu estou dizendo aqui, que está sendo transmitido lá no meu canal, é o seguinte: a gente precisa discutir nos bairros. Nós precisamos sentar e conversar com as pessoas. Agora, conversar, eu até acho que é o seguinte, que até o Vina foi muito feliz, faz aulas públicas. Faz aulas públicas a respeito. Dá muito mais importância, é muito mais relevante do que esses atos normais. Esses atos normais. Esses atos que já estão, que é um modelo fracassado, um modelo fracassado. Eu repito, esse modelo de carro de som, com uma pessoa somente falando, e todo mundo. Isso já passou, acabou. Esse modelo não leva a nada. Se levasse alguma coisa, o magistério do Rio Grande do Sul, que tem um sindicato forte, o sindicato do magistério hoje teria conquistado muita coisa. Não conquistou, porque é um modelo fracassado.
é um modelo fracassado que desune, que não mobiliza. Ou a gente cria novas formas de mobilização, mais inteligentes, mais ligadas à tecnologia, mais racionais. Porque, por incrível que pareça, por mais que tenha bolsomínios, borelli-minions, tudo que é minion, existe no meio aí pessoas que precisam de orientação. E a gente deveria fazer isso, mas não se decorre para o caminho mais fácil. E aí esse caminho mais fácil não leva a resultados que a gente quer. Cara, sinceramente, eu acho que além das aulas, que sinceramente eu acho que precisa ser testado para a gente discutir se é um modelo que pode ser bom. É uma ideia? Sim, é uma ideia. Pode funcionar? Pode, mas a gente não sabe o quanto que as pessoas vão se engajar, assim como o modelo que, embora seja, digamos, ultrapassado, né, ele é tradicional, mas eu acredito que ele ainda pode trazer resultados, é a audiência pública dentro das câmaras municipais. Por exemplo, Palmares, meu município, se faz uma audiência pública com um tema tão importante como esse, afinal, aqui tem muitos servidores públicos, tem empresários, tem trabalhadores da iniciativa privada, e tu chama eles para esse tipo de debate, acredito eu que pode sim trazer muitas pessoas para dentro da Câmara Municipal para se discutir. Tanto é que, pelo menos aqui, geralmente quando é um tema de interesse geral, as pessoas costumam lotar. E se tiver uma mobilização, por exemplo, de um cartório, o cartório aqui da minha cidade já demonstrou contrariedade à reforma da Previdência do Temer. Não sei por que não se manifestaram com relação a essa do Jair Bolsonaro. Então, se tiver uma mobilização além da Câmara, por exemplo, do fórum, sei lá, do cartório de registros, começa a ter umas manifestações um pouco fora da Câmara, que vem da sociedade civil organizada. Olha, cara, eu acho que a capacidade de mobilização das pessoas para assistirem e discutirem esse tema, ele aumenta exponencialmente. Eu acho o seguinte também, Cris, eu acho que a gente precisa se dar conta de duas coisas. Eu acho que dá para fazer esse modelo de manifestação, que não precisa ser um modelo de milhares de pessoas, mas manifestações que sejam pequenas, mas contundentes nas suas ações. Daqui a pouco, uma ação que visa lá, de repente, de vez de pegar 1.000, mas ter 300 pessoas, mas essas 300 pessoas entenderem o sentido daquilo, eu acho que vale muito mais do que tu aglutinar 1 milhão de pessoas que saem dali sem saber o que fazer. Porque a gente precisaria ter o quê? É o que o Rubem Gonzalez falou, eu acho que com razão. Manifestações mais contínuas. Não é só a manifestação de sexta-feira. Tem que ter manifestação nos bairros, nas cidades menores, audiências públicas, aulas públicas. Pode ter até. Parabéns pro Rubão, boa. Não, perfeito. E outra coisa, eu vi uns caras ontem no metrô, muito legal o trabalho deles. Eu até indiquei eles na comunidade do meu canal e lá no nosso Twitter também. Quem é os caras? Rima no trem, no Rima metrô. no metrô? É, pô, Ah, esses sim. são fantásticos. Imagina esses caras fazendo uma aula pública, eles fazendo a rima da reforma da Previdência. Pois então, cara, eu lembro que uma vez eu comentei dentro do grupo da Voz da Legalidade que a gente deveria se aproximar desses rappers, dessa galera que tem mais contato com a periferia, né, das grandes cidades, justamente para eles levarem a nossa voz para as grandes comunidades, porque muitas vezes a gente não consegue ter a proximidade, às vezes até pelo fato de ter uma situação social diferente, muitas vezes o pessoal não cria aquela empatia conosco, daí às vezes cria uma empatia com aquele cara que já mora ali, aí ele está passando a ideia, ele está fazendo parte, de certa forma, de um núcleo de base nosso, né? De estar passando a mensagem, de estar conversando com aquele pessoal que já tem uma empatia com ele. Aí é interessante, e principalmente se for um cara do rap que seja um cara, por exemplo, que tem a ver com o anti-imperialismo, com o antifascismo, né? Por exemplo, agora que nós temos aí o governo do Jair Bolsonaro,
nós estamos vendo aí, principalmente na periferia de São Paulo, Brasília também, a gente tem visto alguma coisa também, está surgindo muito rappers antifascistas, em razão do governo que a gente tem, né? Até uma vez eu lembro que o Adão Bispo, ele estava divulgando um primo dele, lá de Brasília, que ele fazia uns rap que ia nesta linha, mais anti-imperialista, antifascista, muito legal o trabalho dele, inclusive. Foi até a partir do trabalho dele que eu vi que os partidos eles precisam estar mais próximos dessas pessoas. O PSOL é um partido que faz isso. O PSOL é um partido que, por exemplo, se aproxima desses caras que são da periferia, esses caras que tratam com a cultura, e ele tenta trazer esses jovens para dentro dos quadros do partido e ele faz esses jovens trabalhar pelo partido lá dentro das comunidades. O pessoal faz esse tipo de trabalho. E esse é um tipo de trabalho que às vezes falta, por exemplo, dentro do PDT, ou sei lá, dentro até mesmo do PCdoB, que eu não sei como é que é muito trabalho. Mas eu vou dizer para ti uma coisa: esse pessoal aí, ó, eles fizeram uma apresentação de trem. Olha, Uhum. o aplauso de todo mundo. Não teve uma pessoa que não aplaudiu o trabalho deles. Até quando o cara entrou, eu fiquei meio desconfiado. Era um rapaz negro e um rapaz, né, loiro, com cabelo assim, que Rastafari e tal. E os caras começaram a Sim. falar entre eles. Eu fiquei meio assim, meu Deus do céu. Será que os caras não estão querendo fazer assalto? E não é pelo cara ser negro, enfim. Não vou achar que é preconceito, tá? Pelo amor de Deus. Mas, e nem porque. Mas é pelo estilo do cara branco mesmo que me causou. Aí o cara foi lá pro fundo do vagão e começou a fazer a rima. E ele tava com a caixinha de som, né? E aí começaram a fazer a rima e eu, pô, os caras legal, sabe? Meio tipo embolada. Você já ouviu falar em embolada? Meio trova, na verdade, trova também entra nisso aí, né? Pô, esses caras aí fazendo rimas assim, isso pega muito. Pega uma rima dessa, bem feita, e bota na. A pessoa vai entender a reforma da Previdência ou outros temas, mas a gente poderia fazer coisas mais dinâmicas. Eu só acho que a gente está num modelo fracassado, repito. E outra, eu digo assim, não conquista as pessoas em geral aquele cara que pega o microfone e fica. Ai, isso aí não conquista mais, gente. Isso aí parece que as pessoas dizem assim, eu não quero mais anos 80. Sabe, é anos 80 isso. Tu querer resgatar um PT que não existe mais, num tempo que não existe mais. Então a gente precisa ter uma coisa mais. Eu acho que tem uma coisa mais cabeça, mais cultural, mais light, para que as pessoas sejam atraídas. Não atrai as pessoas de fora as manifestações dessa natureza. E digo mais, eu acho que o PDT tem que fazer as suas próprias manifestações. Tem que participar das suas próprias manifestações. Ah, vai ser pouca gente, não importa. Não importa, não vamos marcar o nosso terreno. Eu acho que está faltando isso para o PDT como um todo. Embora eu acho que, por exemplo, a juventude de São Paulo está começando a dar uma linha que todos os outros estados têm que seguir, pelo menos em nível de manifestação. Então, eu acho que a gente tem que se dar conta nisso, e eu vou tentar fazer aqui na minha cidade aqui isso. Tá? Eu filiei ao PDT, então eu quero contribuir para isso. Estou falando do PDT, gente, mas você pode ser do PCB, do PSB. Eu acho que cada um tem que ter uma sua linha vamos dizer assim, uma sua linha de atuação com a sua cara. Porque essa cara está muito ainda a cara de um PT lá, de um Lula, que é um cara importante, mas, gente, o Lula é o Lula, não é uma persona. A gente não pode ficar voltado a uma persona. E outra coisa, ir para uma manifestação com a bandeira do Brasil. Ah, mas vou te dizer que tu é bolsonarista. Foda-se. Todo mundo é brasileiro. Se eles não gostam de brasileiros, o problema é deles. Eu não tô nem aí. Sabe? É comprar nacionalismo. Oi. Já que tu falou nessas formas de manifestação, né, que até inclusive tu falou dos rappers, de utilizar eles para esse fim, cara,
eu acho bom, inclusive é nesse sentido que eu estava falando, né? De se aproximar dos rappers, desse pessoal, mais das comunidades, justamente para fazer esse trabalho de base, né, cara? Olha só, não, esses dias eu estava assistindo a um vídeo, cara, de um canal que eu não sei se conhece o canal Normose. Eu estava vendo um vídeo, é o primeiro vídeo que ele fez sobre a série daquela loucura dos Shanners, sabe? Ele estava fazendo uma investigação sobre aquilo lá e ele vai chamar um Shanner para ele conversar. E eu também salvei aqui um arquivo não, na verdade, não é um artigo, na verdade, é um artigo de um desses comunistas aí, sabe? É comunista mesmo, não estou brincando. É de um blog comunista mesmo, e eles vão falar um pouco sobre essa ascensão da extrema direita em outros meios, né? Como por exemplo os jogos, como a extrema direita está utilizando os jogos, está utilizando o entretenimento para propagar a ideologia. A direita está fazendo isso, cara, e já não é de hoje. E inclusive no texto eles abordam isso, né? O quanto que a extrema direita está usando isso, né? Não é só os channels, não é só os fóruns, como por exemplo o 4chan, o BR-chan aqui do Brasil, só para citar um exemplo, que está se utilizando dessas ferramentas para propagar essas ideologias de ódio, ou até mesmo o conservadorismo, né? Eles estão utilizando de outras formas muito orgânicas para espalhar essas mensagens. Só para finalizar aqui, nós também tivemos um caso que até foi julgado, até passou no jornal hoje, de neofascistas que foram julgados pela Justiça Gaúcha por eles terem agredido alguns judeus, né, que eles estavam usando o kippah, e eles já identificaram, né, e partiram para agressão, né, aos judeus. Então, cara, é muito perigoso e a gente precisa usar de outras formas para dar mais publicidade ao nosso discurso, que não a maneira tradicional, que, como tu já disse, realmente é preciso ser discutida as formas tradicionais de se fazer militância, de propagar a mensagem, né? E nisso a direita já trabalha já há muito tempo à nossa frente. Eu vou dizer uma coisa que eu vou repetir uma coisa que o presidente do partido aqui da cidade concordou comigo. Eu digo o seguinte: nós estamos perdendo a batalha por um sujeito que não tem nenhuma inteligência a não ser operacional. O Bolsonaro pode ser um burro na questão, vamos dizer assim, ele não consegue pensar, mas ele consegue executar. Executar. Nós não conseguimos executar. Executar, fazer. Falta prática. A gente fala muito e faz pouco. É crítica para todos nós aqui, não é para. Eu estou fazendo uma crítica para eu ser eu sou profissional. Não, 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 não. E outra questão aí que eu quero levantar é o seguinte: o Rubão também falou isso, e eu até fiz um vídeo sobre isso no canal. Como está sendo vendido o ódio na internet? O ódio é um produto hoje. E é um produto comprado pela direita, mas também degustado pela esquerda. E é assim, ó, nós temos o ódio de direita e de esquerda. Eu vou dizer isso com tristeza, com tristeza. Todos os dias, Cristiano, eu tenho um comentário, um ou mais comentários desagradáveis no vídeo que eu fiz. Já sei até de quem é. Do rapaz lá. É. Com todo respeito, os caras criticando o Bolsonaro, né? Com o Bolsonaro, com os minions, né? Mas os caras são minions também. É aquele comentário para desqualificar a pessoa. Eles acham que xingamento é ter opinião. Xingamento e ofensa não é opinião, gente. Você pode discordar de mim em tudo, mas você tem que ter a palavra educada. Os caras não conseguem. O sujeito já chega, ele não me conhece, me chamar de cara.
Ah, ô, cara, tu falou. Peraí, não tem essa intimidade pra ti. Nós não somos. Sabe, os caras não. Os caras, tô a ver só. O sujeito ele é tão. Ele tá tão mitolado que ele não consegue entender que o sujeito que está ali fazendo o vídeo ele não é um íntimo da pessoa, né? A não ser que tu vá conversando, vai fazendo contato com o canal, vai. Tu é um íntimo. Mas, assim, caso contrário, tu veio tudo pela primeira vez. Já veio me chamar de cara. Sou uma pessoa de cara pela primeira vez. Isso é uma linguagem até um pouco mais intimista, mas já é para. Tu começa a perceber isso. Fora os comentários, até eu printei hoje uma lá para mostrar o nível dos caras, me chamando que eu não li nada e tal. Olha, né, é do carteiraço. Ah, porque eu sou doutor, não sei o quê. O cara que não tem perfil, mas não tem foto. Peraí, tu é tão cara, tu é tão bom, então por que tu não faz o canal e mostra a tua cara? Não, aí fica no canal, no perfil lá, que tem o nome dele, mas não tem a foto. A gente tem que começar a combater isso. É muito difícil? A gente não ganha a guerra agora, mas pelo menos a nossa consciência a gente está tranquila. O que eu estou vendo aqui gente comprando ódio. O ódio é um produto que está sendo vendido assim como nunca na internet. Como nunca. E aí eu fico pensando o seguinte: por quê? Porque isso dá banner, dá business, isso dá dinheiro. As pessoas estão discutindo política ainda com ódio. E dos dois lados. E as mesmas pessoas que criticam os bolsominions fazem as mesmas coisas de bolsominion. Se tu não concordar com elas, tu é agredido, tu é linchado virtualmente. E isso que eu estou falando aqui é uma coisa que me dói dizer isso. Mas eu tenho que dizer. Ah, é chato, né? Tu tá falando isso de novo, eu tô falando isso, sabe por quê, gente? Porque a gente tem que civilizar as pessoas. Ou a gente volta à civilidade, ou a gente vai transformar isso aqui em pior do que tá. E eu acho que pior do que está, olha, eu não quero viver num país pior do que está hoje. Desculpa, mas sabe que cansa a paciência da gente, sabe? Pois é, cara, já que tu falou aí dos bolsominions, né, e do pessoal da esquerda, né, do ódio de esquerda, que tu falou que tem muitos canais que muitas vezes se tu faz um conteúdo, por exemplo, que tu pode até dentro de uma certa normalidade, dependendo da tua análise que tu está fazendo, às vezes as pessoas, até mesmo pelo ódio que tem pelo Bolsonaro, às vezes elas pensam que tu está passando pano para uma situação que talvez tu tenha analisado a Constituição, tu tenha analisado outros pontos de vistas que às vezes não necessariamente são condenatórios ao Bolsonaro. Aí a galera já vem falar que tu é um bolsominion, que tu tá passando pano, e que, ou às vezes eles relativizam alguma coisa que aconteceu com a esquerda para tentar justificar uma injustiça que talvez tenha acontecido com alguém que pode até não ser o Bolsonaro, pode ser até uma figura, uma outra figura da direita, por exemplo, né? Como esse caso do Temer aí, por exemplo. Eu imagino que tu tomou muito pau quando tu fez aquele vídeo sobre o Temer, que tu disse que a prisão não foi legal, né? Eu acho que tu deve ter tomado muito pau quando tu falou isso. E eu, porque eu vi muita gente de esquerda quando compartilharam algumas análises de alguns juristas que disseram que a prisão era inconstitucional, inclusive um dos advogados se manifestou neste sentido. Eu vi um pessoal, parte da esquerda, descendo o pau em quem postou, e não no cara que argumentou. Aí eu disse, cara, que isso, cara, o pessoal não está sabendo racionalizar. Então, quer dizer, inclusive eu já falei isso contigo, quando é com a gente, daí a gente vai lá e diz, não, olha, presunção da inocência. A gente começa a ver uma série de argumentos que venham em nosso favor para a gente tentar dizer que está acontecendo uma situação que ela foi uma injustiça. E aí, quando é com o outro lado, a gente simplesmente ignora tudo isso aí e, é bem feito e tem que acontecer isso aí mesmo, sabe? Não, aí todo É dia uma irracionalidade que acontece dentro da esquerda, tem toda a razão. tem canal, todo dia tem impeachment do Bolsonaro.
Tô falando. Ah, pois é, isso é outro problema. Tem canal pedindo impeachment do Bolsonaro, não sabendo que depois a gente tem o Mourão, que é muito pior. Mas o E Mourão, assim, não é uma coisa que eu também tenho notado, só para eu concluir aqui, desculpa eu te interromper, só para eu concluir aqui a minha ideia, uma coisa também que eu tenho notado, não é que tem muito canal que, isso é uma crítica até da Voz da Legalidade que eu acho correto nesse sentido, que é assim, ó, cara, que o que mais tem aqui é canal que é anti-Bolsonaro, e é só isso, cara. Eles não falam de reforma da Previdência, eles não falam dos ataques à educação, eles com profundidade, não com a matéria, simplesmente a matéria apresentada. Eu estou dizendo assim, ó, de discutir mesmo, sabe? Os ataques à educação, os ataques à agricultura familiar, os ataques aos povos indígenas. Então, cara, eu não vejo em muitos canais, eu não estou vendo esses debates. Não estou dizendo nos canais, não estou aqui nomeando canais, tá? Até porque eu, sinceramente, eu não gosto de fazer isso, né? Mas eu vejo muitos canais que são pautados pelas ações do Bolsonaro e aí eles esquecem de discutir os ataques e quais são as repercussões dos ataques que o Bolsonaro está fazendo. mas aí assim, ó, aí a questão é o seguinte: tu pode até pautar o teu canal e fazer uma pauta sobre as ações do Bolsonaro. Mas tu pode dizer o seguinte, ó, eu estou fazendo isso porque eu quero abordar essas ações e fazer a contra, vamos dizer assim, para contrapor as análises da mídia tradicional. Bueno, bom, até poderia ser. Só que o problema é o seguinte: o cara faz vídeo todo dia do Nano Moura, todo dia ele faz vídeo só do Bolsonaro com memes, e aí pode fazer memes do Bolsonaro. Se fizer do outro lado, aí não pode. Ali que eu digo assim, ó, pau que bate em Francisco, bate em Chico. Não tem essa. Ah, eu não estou dependendo. Eu só acho o seguinte: se tiver que ter impeachment do Bolsonaro, que seja pela via legal. O meu canal chama-se A Voz da Legalidade. Eu acredito na legalidade. Então, se eu não defender a legalidade, quem vai defender? E outra história que eu vou dizer aqui para todo mundo que está vendo aqui, e eu não faço vídeo pensando se a pessoa vai gostar ou não. Eu faço vídeo se o vídeo tem relevância do conteúdo e se eu vou levar isso, porque isso chama-se responsabilidade editorial. Os caras não têm, mas tudo bem. Agora, tem outra questão que tu levantou aí, Cris, que é muito importante. Que é muito importante. Discussões rasas e tudo pautado pelo que a grande mídia pauta. Pois bem, pois agora eu vou levantar uma coisa de um canal que eu até não tenho conhecimento dos seus vídeos, assim, eu não sou um cara que eu enxergue sobre isso, sobre esse canal, eu já vi alguma coisa muito pouco, tá? Tem um canal chamado TV Coyote. E tem um vídeo desse canal que ele está falando, rapaz lá, eu não conheço o nome do dono do canal, tá? Mas ele falou uma coisa no vídeo, que é o seguinte, ô Cris, há um boicote dos canais de política. E a gente percebe isso claramente. Claramente. A gente estava tendo crescimento e hoje o que acontece? Somente os canais desse grupo de mídia tradicional estão começando a ter destaque no YouTube. Se eu, o Cris ou o Rubão vão ter repercussão, a nossa repercussão vai ficar no nosso público. Não estão mais guinando os nossos vídeos para as discussões centrais, para os destaques, encomendando. E isso faz com que a gente tenha uma queda na audiência. E isso tu não vê uma queda só no meu canal, tu vê uma queda de todos os canais. Aí eu pergunto, isso é democrático? Ah, mas isso é para combater a fake news. Aí eu pergunto, 247 é algo confiável? É a pergunta que eu faço. Peraí, é para ser a mídia tradicional? Então, então é o seguinte. Então é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar a ficar
vamos voltar a ficar só com a televisão. Por quê? Porque o YouTube virou uma televisão aberta. Ou eu estou errado, Cris? Pois é, cara, isso é que eu acho estranho, né, cara? Não estou dizendo que são todos os canais, tá? Não é, nem vou chegar a esse absurdo, mas eu vejo sim, cara, uma parte de alguns canais que dizem que eles querem fugir do raso, que eles querem, como é que eles dizem? Eles querem fugir da narrativa tradicional, certo? E aí eles ficam apenas repercutindo notícias que são vistas na grande mídia, sabe? Eu vejo isso um monte. Eu, por exemplo, meu canal, A Voz da Legalidade, outros canais parceiros, a gente não tem essa proposta. A gente não tem essa pretensão de trazer uma informação que seja diferente daquilo que a imprensa tradicional está mostrando. Até porque a gente não tem uma equipe de reportagem, a gente não tem uma equipe técnica para avaliar conteúdo, a gente não tem nada disso. A gente vai pegar, sim, conteúdo da mídia tradicional, a gente vai pegar, talvez, alguma fonte alternativa aqui, outra ali, mas que seja uma imprensa de credibilidade, né? Não é como a direita faz, por exemplo, de pegar uma fonte alternativa que a gente sabe que a, a qualidade da informação é bastante questionável, né? Então, isso a gente não faz, né? Mas a gente não tem essa pretensão de dizer que a gente vai trazer uma informação que tu não vai ver na mídia tradicional. Não, essa não é a nossa pretensão. Não é a minha, não é a pretensão da Voz da Legalidade, porque nós sabemos que nós não temos uma equipe técnica, como eu já falei antes, não temos equipe de jornalismo, nós não temos uma grande equipe para produzir um grande conteúdo que se contraponha aos grandes oligopólios de mídia. Então, para quem diz esse tipo de besteira e fica reproduzindo o conteúdo da grande mídia, é mais nada menos, nada mais do que um grande hipócrita, convenhamos. Não, e aí é o seguinte, se o YouTube está fazendo isso, ou a gente migra para uma outra plataforma que vai nos dar espaço, porque daqui a pouco tem que surgir uma plataforma concorrente aí, né? Já que é mercado. Espera aí. O YouTube está fazendo o quê? Está reproduzindo. De vez em ser uma alternativa à TV aberta, ele está fazendo o quê? Se botar impeachment, para aparecer as fontes dos órgãos oficiais primeiro. Ah, mas é porque eles são mais confiáveis. Espera aí. Como é que eles são mais confiáveis? Olha, Brasil 247, me desculpa. Brasil 247 inventa mentira todo dia. É coisa escabrosa. Como é que. E aí, assim, esse é um grupo seleto desses canais é que vão ser impulsionados. Os demais se ferram. Peraí, mas nós aqui nós temos o controle, cuidado editorial para não falar coisas. Isso aí, para mim, desculpa, tem uma palavra, sacanagem. É manipulação. E não é nem a manipulação do algoritmo, é manipulação de gente que faz essa seleção. Então o YouTube está errado nisso, porque está privilegiando, não está democratizando a informação. Se a plataforma é para democratizar a informação, esse modelo, no meu ponto de vista, é injusto. É injusto, porque o algoritmo, se tu conseguir manipular ele, tu está conseguindo pela tua audiência, pela tua capacidade de informação. Agora, se não, se eu selecionar, eu vou selecionar só o conteúdo do Cristiano, o do Ney vai ficar lá por trás. Por quê? Por quê? Por que minha informação não vai ficar vai ser escondida e a do outro vai ser? Porque o meu canal tem 3 mil inscritos, então o critério então tu tá. E na verdade, isso aí o que é o incentivo? Isso aí o que é? É o incentivo a que você compre inscritos no YouTube. Para que alimente o mercado negro de inscritos e de curtidas. Porque isso existe, todo mundo sabe disso. Se bota aí no Google, para você ver se não aparece ali um vídeo explicando que você pode comprar no Mercado Livre um pacote de Pois inscritos. é, cara, eu vi isso esses dias.
Eu não sei quem é que eu vi falando sobre isso, e eu dei uma pesquisada e eu vi que isso existe até no Mercado Livre, né? De tu comprar curtidas, inscritos, né? E também tem como tu também colocar bots como inscritos, ou esses bots fazerem propaganda para aumentar o número de visualizações e até mesmo para que eles façam a divulgação do teu canal. Eles trabalham tão intensamente que eles acabam fazendo o algoritmo favorecer o teu canal. Tem, inclusive, software para isso. Eu vi, empresarialmente falando, o cara compra o software e ele faz essas manipulações. Peraí, ou a coisa tem que ser igual para todo mundo, gente. Mas isso é capitalismo. Isso não é capitalismo, isso é desonestidade. Desculpa. Peraí, por que isso? Então tu tá colocando, porque o canal tem 300 mil, então ele vai ter mais importância. Aí tá, mas independente se ele tiver compra de views e tudo mais, ele tem mais importância que o cara que tem 3 mil, mas que são 3 mil pessoas que ele buscou no peito e na raça. É isso? É isso? Se for isso, aí tem uma palavra que eu vou dizer, é abjeto, é nojento, é asqueroso. Aí o É, que, que é. e o algoritmo, o problema dele é o seguinte, né, cara, que ele não vê a ética do negócio. Ele não vê, ele simplesmente não vê a forma como a informação está sendo tratada, se ela é uma informação integral, se ela é uma informação confiável, ela não verifica fontes, né? Por isso que a ideia da automatização de tudo, ela gera essas distorções. Por isso que a gente não deve automatizar tudo, porque o algoritmo, ele é um mecanismo automatizador. Ele simplesmente ele não avalia rigorosamente nada. Ele só avalia o quanto que aquilo está repercutindo e a partir daquilo ele trabalha para impulsionar aquele conteúdo. Então, isso já demonstra de uma forma bastante didática o quanto que a automatização do trabalho ela pode não ser tão benéfica. Olha onde é que a gente já chegou, Noé. A gente estava falando sobre manifestações, agora a gente está falando sobre algoritmo e chegamos na automatização do trabalho. Meu Deus. Mas, ô, Cris, se tu pegar, na verdade, isso não é fugir do tema, não. A gente está vendo o seguinte: tudo isso tem um porquê. E eu ontem estava falando do PDT sobre isso. Nós temos que usar o meio digital, mas nós temos que começar a usar o meio da rua para fazer militância. Militante de verdade não fica só no YouTube. Militante de verdade faz a conversação com as pessoas. Então, aí é que está a coisa. Aí o cara só tem 3 mil inscritos. Eu posso ter 3 mil inscritos e se eu tiver uma candidatura e eu ganhar uma eleição com 3 mil inscritos. Mas como assim? Sim, porque eu não fiquei achando que tem 3 mil votos. Eu tenho que conquistar esses votos. E esses votos é tu ir na casa da pessoa. É tu fazer o contato por WhatsApp diretamente com a pessoa. É tu criar um vínculo com pessoas. E aí é que são elas. Agora o pessoal acha que porque tem um canal de 30 mil que já está eleito vereador numa cidade. Não é assim, porque tem que conquistar o eleitor do bairro, não o eleitor nacional. Os caras não conseguiram entender isso ainda. A gente tem que trabalhar a nosso favor, só que o problema é o seguinte: nós já quitamos como os mais inteligentes, os que são os caras, mas no fundo a esquerda está sendo tão ou mais burra que a própria direita. Eu falo isso com prazer? Não falo. Só que é o seguinte, é o que eu estou vendo. É o que qualquer um enxerga. Ô, Noé, inclusive, já que tu falou isso, cara, até a título de exemplo, eu coloco o próprio Arthur Duval.
O Arthur Duval, ele é um cara que fazia os vídeos dele no YouTube, é um cara popular no YouTube, ninguém tem dúvida disso, mas ele estava sempre nas manifestações da esquerda para sacanear a esquerda. Todas as manifestações de esquerda, inclusive as de direita, lá estava o senhor Arthur Duval. Quando era de esquerda, ele estava lá para sacanear. A gente sabe como é o modus operandi do Arthur Duval, né? A gente sabe que ele não trata com a verdade. O Arthur Duval, a ideia dele é tratar de forma parcial os temas. Ele vai lá, ele conversa com uma série de pessoas e quando ele vê que ele pode ser confrontado, que ele pode sair derrotado no debate, né? Ele simplesmente vai lá e retira aquela parte. Isso, inclusive, é admitido pelo próprio Arthur Duval. Ele admitiu isso numa entrevista, que ele faz isso. E quando ele vê que o cara é muito bom, ou às vezes, sei lá, o cara é chato, quando ele quer dizer o cara é chato, é sinal que ele perdeu o debate. É isso, tá? Aí ele diz que ele edita e ele coloca aqueles que estão passando vergonha. Esse é o modus operandi do Arthur Duval. Só que muita gente comprou o discurso que ele estava saindo por cima da esquerda, por ele estar fazendo esse tipo de coisa. Não que a esquerda não faça, até porque quem começou a fazer isso daí, na verdade, foi a esquerda. Naquelas manifestações que ocorreram contra o impeachment da presidente Dilma, a gente viu muito a esquerda fazer isso. E a direita aprendeu a fazer, e como a esquerda estava catatônica, a fórmula acabou funcionando para a direita e esses caras continuaram ali fazendo militância, né? Principalmente esse Arthur Duval, né? Que estava nas manifestações, ele produzia o conteúdo dele no YouTube, ele também estava nas manifestações da direita e o resultado a gente viu aí na eleição de 2018, né? O cara foi É bem complicado. E aí eu vou dizer aqui, ó. eleito. O cara foi para a rua, o cara fez esse trabalho que eu acho que é onde tu tá querendo chegar. E a gente vai ter que se organizar para isso. Eu acho que força a gente tem para fazer. Isso aí não é difícil. Só que a gente vai ter que fazer. Vai ter que fazer isso. Se a gente quiser ganhar a eleição, a gente vai ter que suar sangue, vai ter que trabalhar aí muito. E não é só os nossos canais. É o público que está assistindo aqui vai ter que trabalhar. Trabalhar mesmo, fazer acontecer. É aquela história, aquela música do Vandré, ela é atemporal. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Tem uma outra música cantada por Dudu Kidalvan que é assim: não aborte os teus ideais no ventre da covardia. Vá à luta empunhando a verdade, que a liberdade não é utopia. Se a gente se acovardar, a gente vai perder todas. Agora a gente pode perder todas em pé, como fez Jango. Agora tem que perder com convicção. Agora não simplesmente perder porque não foi lá. E eu acho o seguinte: ou a gente se dissocia de fato do PT, ou a gente vai afundar com o PT. Eu tenho certeza o seguinte: o PT não ganha nem eleição de síndico. Vocês vão ver a eleição de 2020. 2020, quem tiver com o PT vai afundar. Estou falando aqui, é mãe de Ná, não é mãe de Ná, é tu ver o sentimento popular. Aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que pouquíssimos municípios vão ter administrações do PT. Pouquíssimos, pouquíssimos. O antipetismo é muito forte e parece que o PT ainda ceifa mais ainda, né, ainda dá mais força para esse antipetismo. É o que eu penso, né, pelo jeito. É o que dá para entender, né? Porque tu fica assim, pô, o cara tá sendo. Sabe aquele cara que é desagradável? Ele sabe que está sendo desagradável e ele continua sendo mais desagradável ainda? É o PT. O PT está fazendo isso. Ai, não é, mas tu está criticando o PT. Por isso só critica o PT. Tem uns que fazem isso, né? Ai, tu só bate do PT. Eu só bato do PT. Olha quantas críticas eu estou fazendo ao PDT aqui. Mas só escuto as críticas que eu faço ao PT. O petismo velado, que é um outro fenômeno que está aqui no meio, eu digo assim, ó, petista velado para mim não me serve. Eu não tenho nada contra ninguém, assim, pessoalmente, mas é o seguinte, tu quer ser petista, assuma o teu petismo. Não tem coragem para assumir teu petismo? Tchau para ti.
sabe? Nós aqui, o Cris e eu e mais uma galera, fomos enganados meses a fio por um cara que se dizia do nosso lado. Hoje faz vídeo dizendo que não era, nem seria se ele era. Ah, mas é que eu mudei agora porque terminou a eleição e sabe que a gente não pode bater muito no... E o cara veio falar isso para mim um dia. Não, porque não podemos bater muito no PT, porque o PT, nossa, por que eu não posso bater no PT? Cara, tu fez campanha do voto nulo? É, mas eu fiz. Pois é, então agora o quê? Agora tu quer abraçar o PT? Tá que nem o PT dizendo que o coronel, o Ciro é coronel, o Ciro é coronel, muito bom. Mas apoiar o Renan e o Eunício ele pode. Essas incoerências o povo já viu de longe e o povo não vai mais aceitar isso. Eu estou dizendo, a política brasileira mudou. Por um lado, mudou e mudou muito bem, mas a gente tem que dar uma alternativa. É aquela história. Vamos derrubar o Bolsonaro? Vamos! Derrubemos o Bolsonaro. O que nós temos? O Mourão? Porque o Mourão, gente, o Mourão, ô Cris, ele tocou uma flautinha doce. E aí as outras. Ai, como esse cara é interessante! É. Pois é, cara, e até tem um canal aqui. Dessa vez, assim, eu vou quebrar um pouco o protocolo, até porque, assim, eu não tenho nenhuma ligação com esse cara. Eu, sinceramente, eu posso falar o nome dele tranquilamente por eu não ter ligação alguma com ele. E é um cara que eu já tive um respeito por ele, mas, infelizmente, ele me decepcionou já há um bom tempo. Sabe quem é que tá comprando essa narrativa que tu tá falando? Ah, é um cara assim que depende de quem molha a mãozinha dele, ele começa a defender, né? Hum, Acho que já dá para dar uma pista de quem é, né? Rogério Betim? Não, não, eu nem assisto. Rogério Betinho eu nunca assisti na minha vida. É um cara que eu já assisti. Não, que o Rogério Betim também é um desses, que se não molhar a mão, ele fala bem, tá? Não, ele tem disso. Inclusive, lá no tinha um grupo que a gente fez parte que eles já falavam sobre isso, sobre esse lado do Rogério Betim. Mas eu nunca assisti o Rogério Betim, então, por exclusão, tá fora o Rogério Betim. Entendi. Eu não sei de quem você está falando. Vou te dar duas alternativas, tá? Vamos Ó, ver. lá vai. Paulo Henrique Amorim e Leonardo Stoppa. Qual dos dois tu acha que eu tô falando? Ah, Leonardo Stoppa. Com certeza. Ele é um dos que tá falando essa merda. Desculpa a palavra, tá, pessoal? Mas ele é um dos caras que tá falando isso. Que, que talvez seria melhor a gente apoiar o Mourão, porque o Mourão ele tá se demonstrando um cara mais civilizado, um cara que tá sabendo dialogar melhor com a imprensa, que ele tá discordando de muita coisa que o Bolsonaro vem dizendo. Então, seria melhor a gente dar um abracinho no Mourão. Ah, cara, puta merda, né, cara? Quando eu vi isso aí, eu digo, putz, cara. Foi um amigo meu lá de São Paulo que me falou isso e mandou o vídeo. Eu digo, meu Deus, cara, como é que o cara consegue acreditar que de uma hora para outra o Mourão, que era aquele cara, quase um troglodita durante a campanha, né? Falava umas besteiras que flertavam muito com as teorias racialistas do século XIX, de início do século XX, como, por exemplo, a teoria lombrosiana, que era aquela que ele falava sobre as características de um determinado indivíduo, dizia o quanto que ele era propenso ao crime, né? Que era a teoria do Lombroso, né? Ele abordou também algumas questões relacionadas ao DNA, né? Ele falou sobre as nossas origens naquela palestra fatídica que deu uma grande repercussão no Mourão. Aquilo ali, cara, tem muito a ver com a antropologia criminal do século XIX. Eles que abordavam muito aquilo. E até mesmo o pessoal da eugenia, que inclusive teve um núcleo forte em São Paulo,
abordava esse tipo de estudo que o Mourão estava falando. E fora outros absurdos, né, cara? Como, por exemplo, já que nós estamos falando da reforma da Previdência nos nossos canais, ele falou de acabar com o 13º. Então, o Mourão, durante a campanha, falou muito mais besteiras do que o Bolsonaro. Mas parece que o senhor Leonardo Estopa e alguns canais de esquerda também, não é? Isso que é o mais inacreditável. Alguns canais de esquerda aí também defendendo que Mourão deveria ser o nosso presidente. Parece que esqueceram as bobagens que o Mourão falou durante a campanha e parece que estão acreditando que o Mourão, de um cara que era um cara que talvez flertava muito mais com o fascismo, para a gente utilizar aqui uma linguagem da nova esquerda, do que o próprio Bolsonaro. E como é que um sujeito desse que flertava com ideias tão perigosas lá do século XIX pode ter se tornado um gentleman, um more presidential, como diz aí o Ciro Gomes, né? De uma hora para outra, depois da campanha. Não, cara, não dá para aceitar um tipo de coisa dessa, cara. E digo mais, isso é o canto da sereia, está vindo cantando docemente e vai a Clau. Sabe algumas coisas assim, os caras se dizem experientes, estrategistas políticos, e os caras fazem, têm os seus rompantes assim, sabe, eu não sei. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui, ó, vou dizer isso, eu tô dizendo várias vezes isso, mas eu vou dizer de novo. A gente precisa se reinventar enquanto esquerda. Ou a gente resgata os valores da esquerda, de fato, que são os valores do trabalhismo e do nacionalismo. Essa esquerda operária que trabalha com as questões do trabalhador, ou nós vamos continuar sendo um braço do neoliberalismo travestido de defensores de causas sociais, que é o que chamamos de identitarismo. Outra coisa, junto com o identitarismo, a mais grave tanto, né, é a questão do fisiologismo político partidário. Tá aí, esse fisiologismo produziu tudo isso que estamos vivendo hoje. Agora, isso era um fenômeno da direita que o PT, né, incorporou para si e outros partidos também. O próprio PDT entrou nisso aí. Então, assim, e aí vai dizer, mas olha, até conta as pautas identitárias, por exemplo, elas são importantes, mas não quando elas estão no centro da discussão, porque o desemprego afeta brancos e negros. É como uma pessoa disse ontem em São Paulo, que a reforma da Previdência afeta primeiro as mulheres e depois a juventude. Não, afeta todo mundo igual da mesma maneira. Vai Não, não afetar. é. Hoje, Não, não é. Pior é que, em partes, ele tem bastante razão. Inclusive, eu estava assistindo a um vídeo de um economista que eu acompanho bastante, e eles têm razão mesmo, cara. Essa reforma da Previdência atinge gravemente tanto as mulheres quanto as crianças, que são as pessoas que mais são prejudicadas quando nós falamos da pauta do trabalho. E então eles não estão equivocados, não, de falarem que sobre as mulheres, sobre as crianças, porque elas vão ser atingidas gravemente, cara. E quando a gente fala, por exemplo, da mulher negra, pior ainda, cara. Pior ainda. Porque essas mulheres, porque se a gente está falando da mulher, muitas vezes a gente está se referindo à mulher branca, certo? Mas quando a gente fala da mulher negra, cara, ela é ainda mais atingida pelo desemprego. Elas têm muito menos oportunidade. Isso é verificado, inclusive, em números, cara. Então, eu acho que a gente tem que dar uma atenção para isso aí, não é simplesmente homogeneizar a pauta. mas eu não estou homogeneizando, eu estou dizendo que elas são importantes, mas eu só estou dizendo que as pautas elas têm os seus locais. Elas não podem estar no centro da discussão, porque a pauta identitária aí vale uma outra live.
Mas a pauta identitária, por si só, ela tem que ser um braço auxiliar de uma discussão central do Brasil. A gente só pode discutir, de fato, pauta identitária quando nós resolvermos os problemas estruturais do Brasil que não foram resolvidos. É claro que existem peculiaridades, e efetivamente a reforma da Previdência ataca muitas peculiaridades e inúmeras mesmo. Mas no foco central agora, na defesa contra a reforma da Previdência, é algo que muitos canais aí, muita gente da esquerda não se deu conta. Está se atacando a Seguridade Social. Na live que teve aqui no canal do Cris aí, sobre a reforma previdenciária, foi se falado isso tranquilamente por técnico, não foi por mim. Técnicos dizendo isso. A Seguridade Social está sob risco. E a Seguridade Social estando em risco no Brasil, é a economia que está em risco também. Nós temos um governo que está acabando com acordos com árabes, e que isso vai gerar um desemprego maior ainda, com a questão da indústria de abate de aves. Então, sabe, assim, ó, nós estamos num perigo muito grande de muitas coisas, e aí a gente está olhando para o seu pirão. Não, um pirão tem que ser olhado por um todo, é nesse sentido que eu estou dizendo. Mas assim, ó, Cris, eu acho que é importante falar isso e dizer o seguinte, que tudo isso que a gente discutiu aqui devia ser uma pauta de discussão nessas manifestações. Não foram, pelo menos a manifestação que foi a Porto Alegre, para encerrar, eu digo assim, ó, não foi só um ato lá, que foi mais um comício do que qualquer outra coisa. Comício é importante, mas será que é importante? Não seria mais importante uma coisa mais de conversar com as pessoas, algo mais reflexivo do que um comício? Essa é a minha pergunta. E mais, é um ato de massa, né? É que muitas vezes a gente pensa mais em um ato de massa, né? Não é justamente para causar uma pressão, mas isso não, muitas vezes não é formativo. Muitas vezes as pessoas que estão lá, até mesmo tem alguns sociólogos, né, que debatem sobre isso, né, que é o fato social. Acho que é o Durkheim que fala sobre isso. Ele diz que muitas vezes as pessoas elas querem participar de um evento, seja porque elas se identificam com aquele movimento, ou porque também existe uma questão de pertencimento. Aí muitas vezes aquelas pessoas elas se unem a um determinado movimento, né, e elas não sabem o porquê que elas estão lá, elas só querem estar lá, e elas não sabem o porquê. Então, quando a gente pensa em um fenômeno de massas, muitas vezes as pessoas não saem de lá bem informado, como tu disse, é um movimento que mais pareceu um comício, né? Essa foi a tua ótica, certo? Então, se foi neste sentido, pelo menos para pressão ao governo, para demonstrar insatisfação, se esse era o objetivo, beleza. E eu acho que era esse o objetivo, sinceramente. Agora, para a formação, realmente eu concordo contigo que não é interessante. O que me conforma é saber que talvez São Paulo foi uma pressão boa, uma presença interessante do PDT, isso me conforma. Me conforma. Sim. Então, mas a Porto Alegre aqui, eu nem sei se foi noticiado esse ato. Vou te dizer para ti que eu não vi nenhum órgão de imprensa ali. Em cadeia nacional, tu diz? Não, eu não foi noticiado isso. No passado, isso aí foi. Eu vi uma câmera de televisão, se era até uma TV comunitária. Mas eu não vi assim, né, nessa mídia tradicional aí, noticiando, ó, tá tendo um ato no centro de Porto Alegre. Não vi. A não ser que de repente foi uma manchete de 30 segundos, botou uma imagem e foi embora. Deve ter sido isso, porque também se fizesse uma reportagem de 10 minutos sobre isso, ia ser mais do mesmo. Por quê? Porque não foi um movimento que não só massificou, mas que trouxe, que agregou pessoas. Ficaram os mesmos de sempre nesses atos. Essa é a questão. Se trocou, se deixou de ser um ato, vamos dizer assim, um ato da sociedade civil para ser um ato sindical. Se confundiu as estações. E isto, para mim, é muito ruim. Isso é muito ruim. É muito péssimo, na minha opinião. Mas, enfim, tudo é válido.
eu acho que vale também para que o PDT possa rever e se colocar melhor nesses atos. Ou se então não se coloca, por exemplo, fica à parte. Não sei, por exemplo, eu não vi PSB lá, não vi. E aí, como é que fica a coisa, né? Então, assim, às vezes nós temos que repensar isso. A nível interno, e é uma questão de economia interna, mas também as pessoas que não são filiadas ao PT, elas, para elas participarem, elas querem ter vamos dizer assim, uma confirmação de que o PTT vai estar lá e que elas vão se sentir representadas lá. Porque talvez também a pessoa que não é filiada, não vendo nada do PDT lá, pai, não vou ficar ali também. Tem tudo isso, a gente tem que pensar de como o outro vai nos enxergar lá, né? Uhum. Pois é, não é? Então, acho que a gente já conseguiu estabelecer um debate, acho que já está de bom tamanho o debate que a gente fez aqui, né? Eu te agradeço a presença e eu deixo livre aí se tu quiser fazer algumas considerações finais em relação ao debate. Não, da minha parte, estou bem satisfeito. Acho que Está é. bem satisfeito? Bom, estou satisfeito. Não com o Brasil, mas com que a nossa live está de bom tamanho. Tá bom, então. Então nós vamos encerrar a live. Eu agradeço aí ao pessoal que veio assistir. Eu percebi aí que tivemos um pico de 15 pessoas assistindo para um sábado, sem nada marcado, só chega e joga a live e atrasado ainda, né, Noé? Até que beleza, né? Tá um público até interessante. Chegou a manter entre 15 e 14, depois deu uma caída, o que é normal em qualquer canal. Mas eu agradeço de qualquer forma aí a todos que estiveram aqui. Amanhã eu já convido a todos que nós teremos uma live também aqui no canal. Isso é uma live mais cedo, deve ser por volta das 3 horas da tarde, no qual nós vamos discutir aqui com uma mulherada aqui, tá? Nós vamos discutir sobre feminismo, sobre a participação e a inserção e os desafios da mulher na política e a importância e o significado do Dia da Mulher e o que significa ser mulher no século XXI. Então eu aguardo todos vocês amanhã à tarde. A princípio a live deve ser às 3 horas. E claro, né, pessoal, não poderia deixar de fazer o convite também para uma outra live que a gente vai fazer no canal, que esta é a mais certa. Provavelmente, eu estou dizendo provável, porque a gente não sabe o que pode acontecer durante a semana, teremos uma nova live sobre a Previdência na quinta-feira, nossa segunda parte da live. E eu espero contar com todos vocês aqui também para a gente aprofundar um pouco mais nesse debate que nós consideramos aqui uma pauta muito importante, não só para o governo, mas para nós que estamos contra esta pauta, certo? Então, para todos, uma boa noite e até mais. Até mais.